Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Carol, eu sou uma filha amada de Deus. E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Paulo, eu também sou filho amado de Deus. Estamos aí para mais um Um vídeo. pastor. Pode ou não pode? E hoje, né, nós vamos falar sobre um tema, né? Na verdade, assim, acho que vai ser 2 em 1, né? Acho não, tenho certeza. Nós queremos aproveitar aí a sugestão, a dica do tema e queremos agradecer a alguém que está nos assistindo, que tem nos assistido, que é a Débora Maravilha. Isso. E, na verdade, ela fez até uma crítica, né, lá no nosso canal, aqui no nosso canal, e nós agradecemos, porque nós gostamos de críticas, tá bom, Débora? Então, valeu, muito obrigado mesmo, obrigado pela sugestão, e hoje nós queremos, então, seguir aquilo que você sugeriu, né? Entendemos, assim, a dificuldade de a gente elaborar o tema, mas nós queremos responder, eu acho que, como você falou, né? Seria legal que a gente comentasse sobre, para a gente poder pensar, refletir sobre isso. E, assim, eu, sinceramente, me apaixonei pelo tema, né? Então, na verdade, 2 temas em um, a gente vai tentar juntar tudo isso, que a questão eu posso deixar de ser um bom cristão? Eu posso deixar de praticar o bem? Eu posso deixar de seguir Jesus na íntegra? Por quê? Porque na igreja tem outras pessoas que que teoricamente professam a mesma fé, mas não têm a mesma pegada que eu, né? Posso ou não posso deixar de seguir, de fazer? Então, essa é legal. E a outra questão, né, que eu acho que dentro do mesmo tema, se de repente a gente não conseguir aqui, a gente promete fazer isso num outro tema, numa outra temática, num outro vídeo, que é a seguinte questão. Enquanto eu estou na igreja, eu estou congregado, eu sirvo a Deus, aí eu olho para mim, parece que a minha vida vai de mal a pior. E aí eu olho para o cara que está fora da igreja e parece, aparentemente, que esse cara está surfando na crista da onda. Eu posso usar dos mesmos subterfúgios para também me dar bem? Cara, demais esses 2 temas, valeu, então vamos falar sobre isso. Parece que é óbvio, né, que a gente não pode deixar de ser bom porque outras pessoas não são. Uhum. Porque Deus falou pra gente ser o sal da terra, não só se outras pessoas forem também, né, mas o tempo todo. Então, Carol, ó, eu acho que essa questão da Débora é muito importante. E nós, né, na nossa proposta aqui de responder com sinceridade, eu acho que a gente não deve fugir da seriedade desse tema. Por quê? Olha só, como você disse, parece que é óbvio, e na verdade é óbvio, né? É óbvio, não devemos deixar de fazer o bem, né? É um mandamento bíblico. O Paulo, quando ele está escrevendo a igreja dos Gálatas, né? Quando ele termina ali, ele está terminando a carta, no último capítulo ali, na última sessão da carta, ele fala assim, olha, não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos. Não desanimemos. Na verdade, eu até separei aqui para ler, ele diz assim, olha, o que uma pessoa plantar, isso ele vai colher. É o mesmo que ele vai colher. Então ele fala, não se engane, porque ninguém zomba de Deus. Aí ele fala, se a pessoa plantar no terreno da natureza humana, desse terreno da natureza humana, ele vai colher a morte. Né? Essa morte aqui não necessariamente a morte física, pode ser também a morte física, mas essa morte aqui é a morte espiritual, é a separação de Deus. Né? É o pecado,
é a transgressão, é você viver uma vida sem contar com a graça de Deus e no final da sua vida você passar a eternidade longe de Deus porque em vida você recusou Deus. É isso que ele está falando. Então, se a pessoa plantar no terreno da natureza humana, ele vai colher morte. Agora, se ele plantar no terreno do Espírito de Deus, então desse terreno ele vai colher a vida eterna. Então, Paulo está falando assim, olha, agora, aqui em vida, enquanto você tem condições de olhar para um, olhar para o outro, olhar para você mesmo, né? Enquanto você tem, passa pelo sofrimento humano, porque todo ser humano ele passa pelo sofrimento, e quando nós passamos por situações de sofrimento, nós temos duas decisões a tomar, dois caminhos a tomar. Ou eu tomo o caminho de que aquele sofrimento vai me afundar, vai me estagnar, e eu vou de mal a pior, ou aquele sofrimento vai me dar um up, vai me dar uma virada, vai me dar... vai dar uma reviravolta na minha vida, eu vou enxergar a vida de uma forma diferente, vou tomar atitudes diferentes, vou viver diferente. Por quê? Porque aquele sofrimento me ensinou a ser uma nova pessoa. Então, o Paulo fala assim, olha, diante disso, né? Por quê? Porque isso são crises. E as crises, elas representam duas coisas. Perigo, né? Esse perigo de eu me afundar, de eu me estagnar, ou a oportunidade de eu me transformar a partir daí numa nova pessoa. Então ele fala assim, olha, diante disso, não nos cansemos de fazer o bem. Esse é o versículo 9 do capítulo 6 de Gálatas. Não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Porque se nós não cansar, não nos desanimar, se nós não ficarmos desanimados em fazer o bem, ele diz assim, vai chegar o tempo certo em que faremos a colheita certa. Ele fala, portanto, sempre que pudermos, nós devemos, é obrigatório, é uma obrigação, devemos fazer o bem a todos, mas em especial ou especialmente aos que fazem parte da nossa família da fé. Né? Então, a questão lá que a Débora colocou, né? Eu tô dentro da igreja. Aí dentro da igreja tem gente má. E realmente, dentro da igreja tem gente má, tem gente maldosa, tem gente que gosta da maldade. Hoje eu estava almoçando com a Márcia e a gente comentava sobre isso. Como eu disse, né, que a crise dela é tão pertinente. Porque a crise que ela apontou é a minha crise. Então, na hora do almoço, eu e a Márcia, eu estava falando assim, cara, tem hora que eu faço uma retrospectiva do meu ministério, eu faço uma retrospectiva daquilo que eu sou como pastor. E por mais que o óbvio seja, como você falou, o óbvio, cara, eu tenho que fazer o bem. Eu chamei, o texto aqui está dizendo, não canse, não desanime, faça o bem. Eu olho para o meu ministério e falo, cara, eu sou um trouxa. Porque o que eu faço não dá resultado. A Bíblia está falando, não, no tempo certo você vai colher o resultado. Mas hoje eu olho para mim, para o meu ministério, para o fruto do meu trabalho, eu falo, cara, joguei anos da minha vida fora. A troco do quê? Né? Então, a gente vive nessa crise. Por isso que a nossa religião, ela não é a religião da lógica, ela não é a religião da estatística, né? Na nossa religião, a lógica não funciona, a estatística não funciona, a gente planeja, é óbvio, né? Isso faz parte do ser humano, prudente, planejar, mas, cara, nossos planos ruim. Por quê? Porque a nossa religião é da fé. Nós cremos. Então Deus falou, nós cremos. Por que eu prego? É porque, cara, eu só prego pela fé. Nós só estamos aqui fazendo esse vídeo por causa da fé.
Por quê? Porque nós estamos falando da palavra de Deus. Sim. E aí Deus falou assim, ó, viu? Eu só tenho um método para salvar o mundo. O elemento da salvação é Jesus, né? Mas o método que eu uso é a pregação. E aí ele acrescenta a loucura da pregação. Por quê? Porque a pregação é um negócio insano. Então a própria Bíblia fala que a pregação é um negócio insano, é louco, é loucura. Cara, ou você é retardado, ou você tem fé para acreditar que você vai falar, né? Que nós estamos aqui falando, fazendo esses vídeos, tentando aí, querendo proclamar Jesus através disso, e alguém vai ouvir e vai falar assim, uau, e vai se entregar para Jesus, tá? Mas Jesus falou que esse é o método dele, né? E aí nós temos que crer no Deus que planejou esse método, que para nós, né, cara, não vai funcionar, mas Sim. Ele disse que vai funcionar. Então, essa crise é uma crise que qualquer crente que for sincero, ele vai dizer que ele vive essa crise. Sim. Eu acho que um dos pontos que ela questionou foi a questão do fardo, né? De você sempre fazer o certo, de você sempre fazer o bem, principalmente estando dentro da igreja e às vezes não se sentir injustiçado. Porque às vezes as pessoas que estão fora da igreja se dão melhor do que você que está lá dentro fazendo todas essas coisas. Uhum. Aí nessa questão, né, do pode. Uhum. Se a gente continua, se a gente desiste. Então, olha só que legal. Então vamos lá. A nossa proposta sempre é responder com a Bíblia. Sim. E a gente pensar na Bíblia. Uhum. Então tem um personagem na Bíblia que é muito legal. Por quê? Cara, o cara tava lá, de bem com a vida. Pensa no cara. A Bíblia diz assim, esse cara tinha filhos, tinha filhas, né? E os filhos deles e as filhas, eles gostavam de se reunir, né? A Bíblia não fala de balada, mas vamos dizer que eles faziam as baladas, né? E o pai sabia. E aí, toda vez que eles se reuniam lá, fazia aquela festa, tá? O que o pai fazia? O pai levantava de madrugada, pegava o animal lá, sacrificava o animal, ia lá no altar, oferecia a Deus o sacrifício, porque ele tinha o seguinte pensamento. Ele pensava assim, ó, vai que os meus filhos, na hora da balada lá, tomou uns Beer Night a mais, né? Vai que rolou ali o fogo ali, adolescente, acendeu, né? E eles pecaram contra Deus. E vai que Deus, na ira justa e santa dele, vai punir meus filhos. Então, para que isso não acontecesse, ele entrava antes, ia lá e já fazia o sacrifício em favor dos filhos, para que Deus não punisse os filhos dele. Né? Essa era uma atitude. A outra atitude dele era, ele diz assim, olha, eu nunca, durante toda a minha vida, isso ele falando, ele fala assim, eu nunca, durante toda a minha vida, olhei para uma mulher com desejo de sensualidade e desejei tê-la, possuí-la, né? Em outras palavras, ele vai dizer assim, eu nunca tive tesão em outra mulher. Essa era a maneira que esse cara se conduzia. Justo, íntegro. E tá. Aí a Bíblia diz assim, então Deus estava lá no céu, aí Deus chamou numa reunião uns caras lá, né, que faz parte da composição aí celestial, e dentro desses caras que foram lá prestar conta a Deus, o diabo apareceu lá no meio. Né? Por quê? Porque o diabo, ele é subordinado de Deus. O diabo, ele é um anjo. E a Bíblia diz que anjos são mensageiros enviados de Deus. Então,
o diabo aparece lá no meio, porque ele foi dar satisfação do que ele estava fazendo. E aí quando chega a vez dele, Deus fala assim, e aí, ô capitão, onde você estava? Aí ele fala assim, então, eu estava dando um rolê lá na terra. Aí o diabo fala assim, aí Deus fala para ele assim, e o que você estava fazendo na terra? Não, fui lá ver o que os caras estão fazendo lá, tá, né? Aí Deus falou, então você viu o meu servo lá? De quem que é esse servo que ele está falando? O Jó. Cara, você pensa num cara crente que era o Jó? Que pai que você conhece que o filho vai pra balada e o pai vai fazer sacrifício, porque vai que o filho na balada deu mancada? Aliás, que filho que vai pra balada e não dá mancada? Né? Então, e o Jó fez um negócio desse. Então, aí ele falou assim, Deus falou pra ele, então você viu o Jó? Você viu que o Jó, Deus falando, hein? O Jó é íntegro, é honesto, me obedece, nada do que ele faz me desagrada. Cara, o Jó é o cara. Deus falando pro diabo. Falou, você viu? Aí o diabo falou, eu vi, mas também tem tudo, tem família, tem dinheiro, tem não sei o quê. Aí Deus falou assim, pode ir lá então acabar com tudo. Aí o diabo foi lá e arrebentou com a vida do Jó. Arrebentou. Né? Aí Deus falou para ele assim, ó, só não mexe na vida dele, deixa ele vivo. E aí então o diabo volta, o Jó perdeu, os filhos morreram, os bens acabou, empregado morreu. Meu, o cara da noite pro dia se ferrou, ficou pobre, pá. Aí volta lá outra reunião no céu. Aí lá vai o diabo lá de novo. Ele fala, e aí, onde você estava? Ah, eu estava lá na terra. Ah, então você viu o Jó? Vi. E você viu que você acabou com o Jó, você arrebentou com o Jó, e o Jó não me negou, o Jó tá lá firme, é o mesmo cara, obediente, temente. Ah, vi. Mas também, ele tem saúde, até eu se tivesse saúde. Eu falei, então tá bom, vai lá e tira a saúde dele. Interessante que aquela questão, quando o diabo volta lá e arrebenta com o Jó, aí ele arrebenta mesmo, né? Deus falou para ele, só não tira a vida dele, mas do resto você pode tirar tudo. Aí o Jó naquela situação, o que acontece? A mulher do Jó viu aquele desespero, a mulher do Jó falou assim, Jó, amaldiçoa seu Deus e morre. E o Jó vira para a mulher e fala assim, mulher, você fala como alguém que não tem juízo. Você fala como uma louca. Porque nós recebemos tudo de Deus. Tudo de bom que eu vivi até hoje eu recebi de Deus. Por que agora eu vou rejeitar de Deus o que é ruim? E aí o texto diz que o Jó não pecou contra Deus. Bom, o livro passa, tudo quando chega no final, Deus chega, se revela para o Jó, e o Jó irrompe assim numa situação. O Jó fala assim, olha, eu cheguei, dessa experiência, então, né? Dessa experiência com o Jó, cara, fica na lona. E os estudiosos dizem que aquela situação que o Jó ficou durou 27 anos. A vida inteira. Pensa uma vida, né? 27 anos o cara naquela situação. Né? Os amigos não queriam nada com ele, todo mundo criticando. E o pior dele estar naquela situação era o pessoal criticando. Você fez alguma coisa errada. Deus tá triste com você. Isso Deus tá pagando. Cara, você se dizia honesto, mas você não era honesto coisa nenhuma. Porque olha o que você tá passando, tá, né? E aí, então, o Jó, no final, naquela crise, aquela situação de crise, o Jó se levanta e, com todas as possibilidades para ele ficar ali, enterrado, morrer daquela situação, o Jó se levanta, dá uma guinada de vida, ele olha para Deus, ele fala assim, antes eu conhecia esse Deus só de ouvir falar, mas agora eu conheço porque eu experimentei ele nesses últimos 27 anos de vida. É interessante, porque parece que é através da dor que ele se aproximou de Deus. Através da dor. Sim. Através da dor, né? Então, na dor, ele conheceu o Deus que ele amava sem conhecer. Agora, né? Pela dor, então, ele conhece. Então,
a Bíblia vai nos dizer isso. Jesus, ele prometeu, ele falou, cara, no mundo vocês vão ter aflições. E por mais que pareça injusto, é necessário, né? Porque se a gente recebe tudo do bom, do melhor, a gente vai se acomodando. Aí quando vem uma coisa muito difícil, aí a gente tem Sim. aquele chacoalho, né? Do tipo, será assim, né? A minha fé é tão grande assim. Então, se a minha vida é tudo fácil, cara, que esforço eu vou ter? Né? Se a minha vida é tudo de mão beijada, cara, na hora que me falta aquilo que me causa desespero. Agora, se a minha vida é de luta, se a minha vida é de batalha, se a minha vida é de enfrentamento, qual é o resultado disso? Cara, quando a situação é difícil, bem, eu dou no meio da testa dela. A ilusão que ela teve, na verdade, que não só ela, mas muitas pessoas têm da gente cristão, gente, pelo amor de Deus. Não é porque nós somos cristãos que a gente não vai sofrer, muito pelo contrário. Eu acho que sofrer no sentido de não passar por necessidade, essas coisas. É aí que pega mais, né? Eu penso assim, é uma situação que eu, Paulo, né, tô aí naquela situação. O crente, principalmente o líder religioso, ele se acha o cara imbatível, né? Eu sou de Deus, estou falando em nome de Deus, tudo que eu estou fazendo é de Deus e pá. E, cara, eu sou de Deus, né? Eu estou fazendo em nome de Deus. Eu amo Deus, eu amo Jesus, eu amo a palavra de Jesus, eu amo pregar, eu amo ensinar, eu amo a igreja, eu amo tudo. Só que nisso tem um detalhe. E como gente, como homem, eu tenho necessidades de vitaminas do meu corpo. Eu tenho necessidade de ter equilíbrio físico, emocional e espiritual, né? E quando eu começo a gastar todo o meu gás, toda a minha pilha, cara, isso faz mal. Então, por exemplo, eu tenho um histórico de ser hipoglicêmico. Ou seja, o meu nível de açúcar, ele baixa, né? Então, o açúcar é o que nos dá energia. Então, eu gasto muita energia. E aí, o que acontece? Meu nível de açúcar baixa. E o meu organismo não produz o açúcar que eu preciso. Então, o meu corpo ele é inteligente. Deus fez ele inteligente e fez ele para funcionar. Aí, quando o meu nível de açúcar baixa, o que eu faço? O que o meu organismo faz? Ele solta adrenalina. Cara, quando o meu corpo libera adrenalina, cara, eu fico a milhão. A milhão. Cara, eu sou o Superman. Só que tem um porém. Se eu não parar, não me alimentar, não repor o açúcar, a adrenalina também baixa. E por 2 vezes, 3, eu acho, eu tive um apagão. Eu apaguei mesmo. Por quê? Acabou o açúcar, acabou a adrenalina, não tinha mais recurso. Eu apaguei. Isso falando do meu corpo. Agora, olha o que acontece, por exemplo, no ministério pastoral, na liderança eclesiástica. Cara, chega uma hora, Deus é o mesmo, a obra de Deus é a mesma, a forma de Deus agir é a mesma, a alegria do Espírito Santo é a mesma, só que chega uma hora que eu tô tão envolvido, eu tô tão consumido, eu esqueci tanto que eu sou gente e que como gente eu preciso parar, tem coisas que eu não vou fazer, eu não vou conseguir fazer, eu não vou conseguir resolver, que o final disso eu me torno alguém doente, é a primeira coisa. Só que antes de me tornar doente, eu fico ranzinza, eu distribuo patada,
indelicadeza para todo mundo. E, cara, é a hora que eu olho para um texto desse aqui e esse texto parece que não faz significado. É a hora que eu começo a olhar para o outro e falar assim, cara, pô, eu tô aqui, tô fazendo tudo e não tá acontecendo, não tá fluindo, mas o outro que tá lá, que não tá... E aí eu começo a fazer essas comparações bestas, né? É interessante que a Bíblia vai dizer de um cara chamado Asaf. Asaf, ele era líder na igreja, ele era líder da música, ele era compositor, tá? E se eu não estou enganado, é o Salmo 73. O Asaf, ele chegou num ponto desse, ele fala assim, cara, eu ia lá para a igreja todo dia, eu ia no templo todo dia, mas aí eu comecei a olhar a minha volta. Deixa eu pegar o texto aqui, acho que vai ser melhor para a gente entender. Se eu não estou enganado, é isso mesmo, é Salmo 73. Salmo 73. Ó, ele diz assim, na verdade Deus é bom. Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Ele falou, isso é verdade. Esse é Deus. Deus não muda. É isso aqui. Mas olha a situação dele. Ele fala, eu, porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos, os maus, eu quase perdi a confiança em Deus, porque eu fiquei com inveja deles. Eu acho que o tema nosso deveria ser isso aqui. Pode ou não pode ter inveja dos maus? É um bom resumo. Acho que é legal. Então ele falou assim, olha, ele falou, por quê? Por que eu fiquei com inveja deles? Lembra que é o cara aqui, é o sacerdote, é o ministro de música, é o levita. Ele falou, por que eu fiquei com inveja dele? Os maus não sofrem, os maus são fortes, os maus são cheios de saúde, eles não sofrem como os outros sofrem, eles nem têm as aflições que os outros têm. Por isso, eles usam o orgulho como se fosse um colar e usam a violência como se fosse uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar e só falam coisas más. São orgulhosos, fazem planos para explorar os outros, falam mal de Deus que está no céu e com orgulho dão ordem às pessoas aqui na terra. E ele vai continuando a falar, ele fala, cara, que louco que é isso. Aí no final ele fala assim, olha, eu não podia compreender. Ele falou, meu coração estava cheio de amargura, eu fiquei revoltado. Ele falou, mas no entanto, eu estou sempre contigo, porque tu seguras a minha mão, tu me guias com os teus conselhos e no fim é o Senhor que vai me receber com honra. No céu eu só tenho a ti. E se eu tenho a ti no céu, o que é mais que eu poderia desejar aqui na terra? Né? Então, quando que o salmista... Olha só, ele começa focado no céu. Deus é bom o tempo todo. Aí ele tira o foco do céu e olha e começa a olhar em volta dele. Ele fala, pô, ferrou. Aí fala, ferrou, porque... Tá. Aí no final ele volta pro céu, ele fala assim, tá. Aí que cai. Aí cai a ficha Sim. do cara. Então você entende que essa questão que a Débora apresentou, ó, como eu disse, eu sou solidário com ela, compactuo com ela, porque é a minha crise. E eu creio que qualquer um que for sincero vai dizer, ó, eu vivo essa crise. Aí quando você olha para a Bíblia, cara, o Paulo fala assim, pessoal, não entra nessa crise. E o salmista escreve um salmo inteiro dizendo, cara, eu entrei em crise. E qual é a crise? Todo mundo passa pela mesma crise. Agora, todo mundo aqui cresceu. E olha que legal que ele fala aqui, ó.
ainda que a minha mente e o meu corpo se enfraqueçam, Deus é a minha força. Deus é tudo o que eu preciso. Então, eu entendo assim que a crise está aí. Ela não escolhe, cara. A crise não escolhe se é crente, se não é crente, se frequenta igreja, se não frequenta igreja. Não, é crise. E ela vai vir. E você vai ter que tomar uma decisão. Você vai olhar para todo mundo ou você vai olhar para Deus? Você vai se entregar ao lamaçal ou você vai se agarrar na mão de Deus e ela te sustentará? É opcional. É você que escolhe. É você que escolhe. Né? Em toda Sim. crise é você que vai escolher. Então, acho que matou, né? Matou. Pá! É isso daí. É isso aí. Então, gente, até a próxima.